Bem-vindos aos vídeos sobre teoria dos jogos. Eu sou o José Jorge. Este vídeo descreve o dilema do prisioneiro, apresenta a tabela de ganhos e mostra como identificar as melhores respostas de um jogador. A descrição do dilema do prisioneiro é a seguinte. Dois suspeitos são presos pela polícia. A polícia suspeita que tentavam roubar um banco, mas só tem prova que estavam em propriedade alheia. A polícia tenta que um deles confesse o crime. Por isso, tenta colocá-los num dilema. Coloca cada um dos suspeitos numa cela separada e faz a seguinte proposta. Se nenhum confessar, a polícia só consegue provar a invasão da propriedade alheia, o que dá 1 mês de prisão. Mas se um confessar e o outro não, então a polícia vai ajudar o delator deixando-o ir em liberdade e penalizar severamente quem ficou em silêncio, penalizando-o com 20 meses na prisão. Se ambos confessarem, tem uma penalização igual a 10 meses na prisão. Vamos assumir que cada um dos prisioneiros pretende estar o menor tempo possível na prisão. Trata-se de um pressuposto forte, pois estamos implicitamente a assumir que os prisioneiros são egoístas e não se preocupam com o tempo que o outro prisioneiro passará na prisão. Vimos muita informação no último slide e vamos tentar sistematizar essa informação numa tabela de ganhos. Temos dois jogadores, o prisioneiro 1 e a prisioneira 2. A partir de agora vou tratar os prisioneiros também por jogadores. Cada jogador tem duas estratégias, negar ou confessar o crime. Talvez abusivamente vou dizer que o jogador joga negar quando decide negar o crime e que joga confessar quando decide confessar o crime. Vamos associar os ganhos, neste caso as perdas, aos meses de prisão. Assinalei a azul os ganhos do jogador 1 e a vermelho os ganhos da jogadora 2. O tempo de prisão é algo de mau e por isso vou assinalar o tempo na prisão por um número negativo. Vejamos os ganhos quando ambos os prisioneiros negam o crime. Neste caso, registamos os ganhos na célula que está no cruzamento da coluna negar da prisioneira 2 com a linha negar do prisioneiro 1. Ambos vão 1 mês para a prisão, que registamos com o valor -1. Vejamos os ganhos quando ambos os prisioneiros confessam o crime. Nesse caso, registamos os ganhos na célula que está no cruzamento da linha confessar para o prisioneiro 1 com a coluna confessar da prisioneira 2. Cada um deles passará 10 meses na prisão, que registamos com o valor -10. No caso em que o prisioneiro 1 confessa e a prisioneira 2 nega, registamos os ganhos na célula que fica no cruzamento da linha confessar com a coluna negar. Nesse caso, o prisioneiro 1 sai em liberdade e registamos 0 para ele e a prisioneira 2 passa 20 meses na prisão e registamos -20. O caso em que o prisioneiro 1 nega e a prisioneira 2 confessa é simétrico e por isso registamos os ganhos de forma simétrica. Vamos agora resolver este jogo ou, em linguagem técnica, vamos encontrar a solução ou o equilíbrio do jogo. Para resolver o jogo, vamos primeiro ver como é que cada jogador deve responder à estratégia seguida pelo outro jogador. Vamos começar por analisar o caso do jogador 1. Suponha que o jogador 1 antecipa que a jogadora 2 decide negar. Isto é, vamos olhar para a coluna negar da jogadora 2. Neste caso, o jogador 1 compara o ganho de negar, que é igual a -1, com o ganho de confessar, que é igual a 0. Como 0 é maior do que -1, o jogador 1 fica melhor se escolher confessar. Vou sublinhar esse ganho de 0 para identificar a melhor resposta do jogador 1 quando a jogadora 2 decide negar. Suponha agora que o jogador 1 antecipa que a jogadora 2 joga confessar. Isto é, vamos olhar para a coluna confessar da jogadora 2. Neste caso, o jogador 1 compara o ganho de negar, igual a -20, com o ganho de confessar, igual a -10. Por isso, o jogador 1 fica melhor se escolher confessar.
Vou sublinhar esse ganho de menos 10 para identificar a melhor resposta do jogador 1 quando a jogadora 2 joga confessar. Vou proceder agora ao mesmo raciocínio para a jogadora 2. Suponha que a jogadora 2 antecipa que o prisioneiro 1 joga negar. Nesse caso, a prisioneira 2 prefere confessar, porque 0 é maior do que menos 1. Por isso, vou sublinhar o ganho de 0 para identificar a melhor resposta da prisioneira 2 quando antecipa que o prisioneiro 1 vai jogar negar. Finalmente, vou considerar o caso em que a prisioneira 2 antecipa que o prisioneiro 1 vai jogar confessar. Nesse caso, a prisioneira 2 prefere também confessar, porque o ganho de confessar é igual a menos 10 e é maior que o ganho de negar, que é igual a menos 20. Por isso, vou sublinhar o ganho de menos 10 para identificar a melhor resposta da prisioneira 2 quando o prisioneiro 1 joga confessar. No final, tenho uma célula na tabela com 2 ganhos simultaneamente sublinhados. Essa célula identifica a solução ou o equilíbrio do jogo. Nessa solução, ambos os prisioneiros confessam o crime e vão para a prisão 10 meses. Na primeira vez que vemos esta solução, ela parece pouco intuitiva. Muitas pessoas perguntam por que devem os jogadores confessar quando é melhor para ambos escolher negar. Efetivamente, se ambos escolherem negar, tal é melhor em termos coletivos. Mas há um problema de falta de coordenação das suas ações. Quando um dos prisioneiros escolhe negar, o outro jogador prefere desviar-se e escolher confessar. Por isso, o par de estratégias negar-negar não é estável, apesar de ser atraente. Nós vamos sempre procurar soluções que são estáveis, ou seja, soluções em que nenhum jogador deseja desviar-se unilateralmente. Por exemplo, a solução confessar-confessar é estável. Se a prisioneira 2 confessar, a melhor resposta do prisioneiro 1 é confessar e vice-versa. É por isso que chamamos equilíbrio a este tipo de soluções estáveis. Gostaria de fazer um comentário final ao dilema do prisioneiro. Este jogo tem uma solução simples porque há uma estratégia dominante. A melhor resposta do prisioneiro 1 é independente da estratégia da prisioneira 2. Como o jogo é simétrico, a melhor resposta para qualquer dos jogadores é confessar. Vou terminar contando 2 histórias relacionadas com o dilema do prisioneiro. A primeira é uma história famosa e passa-se durante a Guerra Fria. Na Europa de Leste, a polícia secreta detém um pianista sob a acusação de espionagem e confisca as suas folhas com um código misterioso. Enquanto o arrastavam para os calabouços, o pobre pianista protestava dizendo que se tratava da sonata ao luar de Beethoven. Algumas horas depois, um interrogador com figura sinistra entrou na cela e com ar omnisciente aconselhou: "Camarada, é melhor contar-nos tudo." E com um sorriso malicioso nos lábios declarou: "Apanhamos o seu amigo Beethoven e ele já está a falar." A segunda história é melhor porque é verídica. Na manhã de domingo de 4 de julho de 1937, Salazar sofreu um atentado bombista nas Avenidas Novas em Lisboa. O atentado foi perpetrado por um grupo heterogéneo de pessoas, onde se destacavam pessoas da Frente Popular, um grupo de taxistas, anarquistas, republicanos e membros do Partido Comunista. Pressionada pela opinião pública para apresentar rapidamente resultados da sua investigação, a polícia política apresenta o Grupo Terrorista do Alto do Pina como autores do atentado. Tratava-se de gente simples sem formação política e é difícil que os inspetores não percebessem que estas pessoas não eram culpadas. Ironicamente, durante a investigação, a polícia política levara para interrogatório os verdadeiros autores do atentado que, sujeitos à tortura, confessaram a autoria.
Mas a polícia não acreditou e, por via da violência, obrigou-os a confessar que tinham mentido e libertou-os. A título de curiosidade, o diretor da Polícia Política, o capitão Agostinho Lourenço, permaneceria no seu posto durante mais 25 anos. Foi o único português a chefiar a Interpol e teve direito a uma nota no New York Times quando faleceu. Por outro lado, tudo sugere que os descobridores da verdade foram punidos pela humilhação da polícia política, tendo sido exonerados. E assim finalizamos este vídeo. Espero que tenham gostado.